Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é de revisão. A apostila traz para nós revisão de dois assuntos: revisão das funções orgânicas e de isomeria. Eu vou focar nessa nossa revisão as funções orgânicas, porque se eu não reconhecer de forma correta a função, eu não vou conseguir fazer questões de isomeria, nem as terríveis, mas maravilhosas reações orgânicas que virão logo em seguida. Então, a reação orgânica é uma questão que muita gente tem medo. Muitas vezes o temor e o erro da questão é pelo não reconhecimento ou pelo reconhecimento errado. O cara reconhece a função de forma errada, aí claro que a reação toda ela vai estar incorreta. Então, o meu pedido, vamos trabalhar essa revisão com bastante seriedade. Há um detalhe, eu não vou só rever as funções com vocês, eu vou rever a aplicação prática dos principais exemplos de cada função. Então, esta é uma aula de revisão, mas também é uma aula de aprofundamento. Então, por favor, fique atento aí. Combinado? Certinho? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho no dia de hoje. Funções orgânicas. Lembre, nós temos mais de 20 funções orgânicas. Todas elas têm importância, é evidente. Mas algumas aparecem mais do que as outras. Eu não estou excluindo nenhuma delas. É que algumas aparecem com mais frequência. Vamos então a um quadro. Olha que legal. Poder depois fazer um printzinho desses quadros, tá? Dessas telas, vai te ajudar bastante. Então, olha lá. Olha o nosso primeiro quadro aí. Função hidrocarboneto. Lembre, só vai ter na sua cadeia carbônica, vamos pôr o aqui para baixo, para não atrapalhar, depois você sobe no cortigão. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Lembra disso? Podem ser alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, aromáticos. Olha quanta coisa tem, tá? De todos esses hidrocarbonetos, o mais importante, sem sombra de dúvida, é o alcano chamado metano. O menor hidrocarboneto que existe, um só carbono, metano. Por favor, olha aqui, ó. Combustível, componente do biogás. Moçada, ele é chamado de gás natural, biogás ou gasólixo. Falamos disso já, inclusive, numa questão de uma aula de modular, hein? Dessas aplicações. Qual é a diferença? Vou chamar de biogás quando ele se origina da biomassa, que é toda a matéria orgânica que eu recolho, coloco em decomposição num biodigestor, que vai gerar o metano, que é o biogás, que eu queimarei como combustível numa usina termoelétrica. Quando que eu chamo ele de gás natural? Quando ele vem de reservas de gás, reservas naturais de gás. E ainda o termo gasólixo. Quando? Claro, evidente, quando vem dos lixões. Quando há o descarte incorreto do lixo orgânico com inorgânico, aí essa mistura toda, essa enorme poluição, gera este gás que é o metano, chamado de gasólixo. Por favor, então tenha cuidado. Primeiro exemplo nosso importante. Segundo, não menos importante, olha aqui, ó. Função álcool. Como que eu reconheço um álcool? A hidroxila OH ligado diretamente em carbono saturado. OH ligado diretamente em carbono saturado. O álcool mais importante, 2 carbonos. Veja que aqui ele coloca para a gente, né? Olha, OH direto no carbono. Então, veja, carbono com hidroxila, álcool, 2 carbonos, etanol. Não preciso nem te falar da importância dele no nosso dia a dia, mais ainda nos dias de hoje, né? Em termos de pandemia. Sabe, o etanol é o álcool combustível, álcool dos carros, é o álcool das bebidas alcoólicas, tá? Etanol. É o álcool de mercado, é o álcool engarrafado, tá? Aquele álcool para limpeza. E também hoje em dia muito usado na forma de álcool gel ou de álcool 70 para desinfecção das mãos e dos materiais. Agora, detalhe, só vai ter uma ação desinfetante o álcool 70%, 70%, ou o álcool 70 a 77 graus GL.
Os outros não têm a mesma eficácia. Então, esse álcool 70. O que é álcool gel, Ortigão? Quando eu pego este álcool e eu misturo, por exemplo, em um gel, como uma gelatina, um gel dos cosméticos, essa mistura que eu torno ela homogênea é o chamado álcool gel, que não deve ser feito em casa. Tem muita gente hoje criando, fazendo esse álcool gel em casa, o que é um absurdo. Porque este álcool é um produto altamente inflamável. Qualquer descuido pode ter um acidente de consequências gravíssimas. Então não se fabrica, não se mexe com isso em casa. Então você vai comprar esse álcool gel. E detalhe, compra da onde você tem certeza da sua procedência. Tem muita coisa sendo mal feita. Já tem comprado álcool de qualquer graduação, de qualquer porcentagem, misturado em gel qualquer e sai vendendo por aí. Estamos cuidando da nossa saúde e da saúde dos demais. Então, por favor, esse álcool gel, tá? O álcool em gel é o álcool etanol na graduação 70% ou até 77 graus GL. Lembre, grau GL, grau Gay-Lussac, que mede o teor alcoólico daquela mistura. Misturado com gelatina, com gel em geral, de cosméticos. Por favor, cuidado com isso aí. Não se deve fazer em casa. Não é produto caseiro. Tem que ser produto comercial, industrial. Por favor, cuidado. Importante, né? Olha mais um. O que é um enol? Enol é a hidroxila como no álcool, perceba. Só que agora a hidroxila está ligado diretamente ao carbono insaturado por dupla. Desde que não seja aromático. Que o carbono com dupla de um aromático é uma outra função, que veremos logo em seguida. Então tem que ser uma cadeia aberta, ou pedaço aberto, e esse OH ligado nele. Veja, a hidroxila no carbono da dupla. Essa função é chamada enol. Álcool, esse é o enol. Exemplo, alguns enóis de massa molar têm elevado caráter ácido. Um detalhe técnico, não vejo que lhe possa perguntar. Talvez aqui, ó. O etanol é comercialmente vendido com o nome de álcool metílico. Você pode escrever ali, eu dou um minutinho para você. O etanol é o álcool, desculpe, álcool vinílico. Etanol ou álcool vinílico. É até uma pergunta, uma armadilha da prova. A que função química pertence o álcool vinílico? Ah, é álcool. Não. Álcool vinílico é um enol. Por favor, cuidado. E agora veja. Vamos jogar o tigão lá para cima. O que é um fenol? Os três têm hidroxila, mas a hidroxila ligado diretamente ao carbono de dupla, que seja de um aromático, tá aqui, aí ele é um fenol. Então, por favor, fenol, a hidroxila ligado diretamente ao aromático, tá? Ao benzeno, fenol. Função deles, fungicida e bactericida. Joia? Cuidado com o metano, que nós vimos lá, é o gás combustível, com o etanol, que é o álcool das bebidas, álcool combustível, álcool desinfetante, com o fenol, que é fungicida. Viu só quanta coisa que dá para falar? Tem mais? Tem mais um monte. Tá fazendo o printzinho da tela? Tá fazendo? Depois deixa você fazer mais isso aí. Vamos lá. Mais um quadrinho para gente. O que eu... Desculpa aí. O que é um aldeído? Moçada, vamos comparar aldeído e cetona. Aldeído e cetona. Ambos têm carbonila. O que é carbonila? C dupla O. C dupla O é uma carbonila. Se ele estiver na ponta da cadeia, ou seja, em carbono primário, ele é um aldeído. Se a carbonila estiver no meio da cadeia em um carbono secundário, ela é uma cetona. Aldeído e cetonas, escutem, são compostos carbonilados, que têm carbonila. Aldeído, carbonila na ponta, cetona, carbonila no meio da cadeia. Mais bonitinho. Carbonila em carbono primário, aldeído, carbono secundário é uma cetona. O menor aldeído, metanal ou formaldeído,
que quando misturado com água é vendido no comércio com o nome de formol. Formol. Todo mundo conhece, né? Já falamos sobre isso nas aulas bastante. Conservante de cadáveres, né? Usado para salão de beleza, mas a gente já falou sobre isso. E aí, cetonas, a menor possível, a mais importante, é a propanona ou acetona, que é um solvente. Já caiu em prova do Enem isso, hein? A acetona é um solvente, tá? Vamos lá. Aqui embaixo agora, veja, o que é um ácido carboxílico? C dupla O, C dupla O, C dupla O. Na ponta, carbonila aldeído. No meio, carbono secundário, cetona. Agora, C dupla O ligado a mais um H. Isso não é mais carbonila. Isso agora é uma carboxila. Carboxila. Cuidado. Carbonila em carbono primário, aldeído. Carbonila em carbono secundário, cetona. Carboxila é um ácido carboxílico. Vamos lá, nome dele, 2 carbonos. Esse é o ácido etanóico ou acético. Cuidado que a federal já cobrou isso. O etanóico ou acético é o vinagre? Não. Ele é um componente do vinagre. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Vocês estão acompanhando de verdade? Veja, quanta coisa nós já fizemos a revisão e de poucas funções. Tem muita coisa ainda para nós revisarmos pela frente. Então, uma pequena pausa nesse nosso primeiro vídeo, primeira pausa. Vai tomar uma águazinha enquanto vai abrir outro, dá uma respirada, mas não saia daí. Nós temos muita coisa importante para falar na aula de hoje, ok? Então, só um minutinho para nós darmos uma pausazinha nesse vídeo. Se toma uma água e nós já voltamos. Legal? Só um minutinho.